Saudações, alunas e alunos, aqui professor Rafael da disciplina de Biogeografia. Nesta videoaula, a gente vai compreender que a compreensão das distribuições geográficas de animais e plantas pode ser feita a partir de duas abordagens principais. Também nós vamos conhecer aspectos metodológicos da biogeografia e vamos ver que algumas peculiaridades distinguem esse campo de conhecimento de outros campos das ciências naturais. O conhecimento biogeográfico, ou a compreensão dos padrões geográficos de animais e plantas, ele pode ser feito a partir de duas abordagens principais. Nós temos a abordagem da biogeografia histórica e temos a abordagem da biogeografia ecológica. Então, para a gente compreender a diferença entre elas, vale a pena a gente examinar um exemplo hipotético. Observem no slide que nós temos aí um padrão biogeográfico onde 4 espécies de aves ocorrem especificamente em cada uma de 4 ilhas de um determinado arquipélago. Essas ilhas elas estão separadas umas das outras por uma faixa de mar que impede o fluxo de indivíduos dessas diferentes espécies entre as ilhas. Uma possível explicação para esse padrão envolve a gente olhar um pouco para o passado. Então a gente sabe que há cerca de 1 milhão de anos atrás, a Terra passou por ciclos de mudança climática que envolviam períodos glaciais e períodos interglaciais. E nesses períodos glaciais, como havia mais gelo no planeta como um todo, o nível dos mares abaixou, fazendo com que na região litorânea, né, o mar recuasse. Então a gente pode explicar esse padrão que a gente mostrou anteriormente, olhando para um passado onde o nível do mar estava mais baixo do que atual. Então, portanto, a faixa de praia estava bem antecipada em relação ao que seria atualmente. E essas 4 ilhas que formavam um arquipélago eram, na verdade, diferentes morros, né, ou diferentes relevos montanhosos ocorrendo na paisagem. Nesse passado, você teria esses morros habitados aí por uma espécie ancestral, e essa espécie ocorria em todos os morros. Porém, com a mudança climática e o fim dos ciclos glaciais, a Terra entrou no período mais quente e boa parte do gelo passou a derreter, fazendo com que o nível do mar aumentasse e a faixa de praia avançasse, fazendo com que os morros de outrora virassem ilhas. Nesse momento, você estabeleceu uma barreira biogeográfica impedindo que as diferentes populações dessa espécie ancestral transitassem entre os diferentes morros que agora são ilhas. Então, como resultado disso, o processo de evolução por seleção natural levou à especiação, formando espécies diferentes a partir desse isolamento. Então isso é uma explicação relacionada à escola da biogeografia histórica. Tá? Você explicou um padrão geográfico baseando-se num evento passado, que foi o avanço do nível do mar e o isolamento das populações. Então, na biogeografia histórica, busca-se a reconstrução da origem, dispersão e extinção de táxons e biotas. O que é um táxon e o que é uma biota? Um táxon é uma das diferentes categorias de classificação dos seres vivos, como espécie, gênero e família. E a biota é o conjunto de seres vivos de uma determinada região. Um princípio da biogeografia histórica é que a mudança evolutiva é visível, pois ela se reflete em padrões geográficos. Então nós vimos no exemplo que a ocorrência de cada uma das 4 espécies em diferentes ilhas é um padrão biogeográfico relacionado à mudança evolutiva passada. Então a evolução deixa rastros que nós podemos analisar para compreender. Como eu já mostrei anteriormente, a biogeografia histórica ela tem uma ênfase em eventos históricos, como por exemplo a tectônica de placas e mudanças climáticas, como causas dos padrões biogeográficos. Então a gente olha para esses eventos passados e tenta reconstituir o que aconteceu com as linhagens para compreender os padrões geográficos atuais. Então na biogeografia histórica, a gente faz perguntas como: quando o padrão atual de uma espécie
quando um padrão espacial de uma espécie se formou e quais eventos influenciaram a formação desse padrão, né, biogeográfico. Uma outra pergunta possível é como um táxon se manteve restrito até o momento em uma determinada região. Houve barreiras que impedissem esse táxon de se dispersar por outras regiões? Qual a história de um grupo taxonômico onde viviam os membros ancestrais desse grupo? Então isso tem muito a ver com o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Para a gente entender uma abordagem alternativa à abordagem histórica, a gente pode olhar mais uma vez para o mesmo padrão que nós iniciamos utilizando como exemplo. Então, mais uma vez, estão aqui as 4 espécies, cada uma nas 4 ilhas. Só que agora, a gente pode ter uma situação um pouco diferente da anterior. Nesse caso, você tem que as 4 espécies elas são capazes de deslocar entre todas as ilhas. Então a faixa de mar que separa cada uma das ilhas ela não é suficiente para impedir o voo dessas aves entre qualquer uma das ilhas. O que significa que a gente não tem o isolamento reprodutivo, que foi a base da explicação que a gente deu, né, anteriormente, né, baseado em eventos históricos aí de retração do nível do mar. Então aqui, se a gente observar com mais cuidado o que acontece atualmente nessas ilhas, nós podemos chegar à conclusão que cada uma dessas espécies de aves tem um tamanho e uma forma de bico que fazem com que elas tenham como alimento frutos ou sementes de espécies de plantas específicas. E que essas espécies de plantas elas também ocorrem separadamente em cada uma das ilhas. Então, como vocês podem ver aí, representado pelas diferentes cores, cada ilha tem um tipo específico de planta, que seria a planta que cada uma das espécies de aves é adaptada a utilizar como alimento. Então, nesse caso, embora qualquer uma das espécies possa estar em qualquer uma das ilhas, ela não vai conseguir sobreviver naquela ilha, porque o alimento que tem lá ela não pode utilizar. Então, nesse caso, nós temos uma explicação ecológica para os padrões biogeográficos. Então, a biogeografia ecológica ela explica os padrões com base em processos e interações dos seres vivos, né, que ocorrem numa escala de tempo mais recente. Então, de uma maneira geral, a biogeografia ecológica tem um foco na distribuição atual e seus determinantes abióticos e bióticos. Eu dou um exemplo que tem a ver com determinante biótico, ou seja, a presença de uma espécie que serve de alimento a outra, mas a gente poderia ter uma explicação abiótica. Por exemplo, a ocorrência das espécies de aves nas diferentes ilhas teria a ver com a temperatura média dessas ilhas, cada espécie sendo adaptada a uma faixa específica de temperatura. Na biogeografia ecológica, a gente busca responder perguntas como: o que causa a distribuição de espécies ao longo de um gradiente? Um gradiente é uma variação suave em algum fator do ambiente, por exemplo, a temperatura. Outra pergunta, que é relacionada à primeira: qual é o papel do solo, latitude, clima e interações bióticas na limitação da distribuição geográfica? Uma última: por que existem mais espécies nos trópicos que nas áreas temperadas? Então a biogeografia ecológica lida com esse tipo de pergunta. Como vocês podem imaginar, tanto do ponto de vista histórico quanto ecológico, a biogeografia precisa de um conjunto muito variado de evidências e de conhecimentos para compreender os padrões biogeográficos. Então, a biogeografia tem uma característica de ser um campo de conhecimento interdisciplinar. Ele integra informações de vários outros campos de conhecimento, como biologia de populações, sistemática, paleontologia, biologia evolutiva, geologia, geografia, ecologia. Eu acrescentaria aí a climatologia também, né, dentro da geografia, também a geomorfologia. Então, a biogeografia ela sintetiza muitos conhecimentos de diferentes disciplinas para trazer uma compreensão sobre os padrões, né, geográficos dos seres vivos. Então, por isso ela tem uma característica fortemente interdisciplinar. Você vai ver raramente a biogeografia sendo uma ciência que se baseia num único tipo de evidência para os fenômenos que estuda. E para fazer isso, né, para compreender esses padrões e integrar esses conhecimentos, como é que a biogeografia atua? Qual é o método
né, de estudos biogeográficos? Será que esse método é semelhante de outros campos de conhecimento nas ciências naturais? Então, para a gente entender as peculiaridades da biogeografia, é interessante a gente entender como é que é a principal forma da gente fazer ciência, né, no âmbito das ciências naturais atualmente. Então, atualmente, utiliza-se muito como ferramenta científica o método hipotético dedutivo. Então, vamos revisar um pouquinho como ele funciona para depois a gente observar o que a biogeografia tem de peculiar em relação ao uso desse método. Para exemplificar isso, vamos falar de um assunto bastante importante e atual que tem relação com a pandemia de Covid-19. Então, não há nenhuma dúvida de que no momento que a gente vive é importante a gente se perguntar se uma determinada vacina protege realmente contra a Covid-19. Então, esse é o ponto de partida principal para qualquer pesquisa, para qualquer investigação científica. Você precisa ter uma pergunta que é relevante sob algum aspecto. No caso da Covid, a relevância é bem óbvia da gente se perguntar se uma determinada vacina protege contra a Covid. Para a gente começar, então, a tentar responder essa pergunta, o primeiro passo é a gente saber o que se conhece sobre aquele assunto que a gente está querendo investigar e que a gente está querendo responder uma pergunta relacionada. Então, por exemplo, sobre a Covid-19 e a questão das vacinas, existem duas importantes informações que podem ser garimpadas na literatura científica sobre o tema, que são o seguinte. A primeira, o contato com proteínas de membrana celular do Covid-19 ativam a produção de anticorpos IgG pelo sistema imunológico de humanos. Tá? Então, quando a gente tem contato com essas protuberâncias aqui, que são conhecidas como corona, daí o nome coronavírus, né? Quando as nossas células têm contato com essas proteínas de membrana, é desencadeada uma resposta no nosso organismo que leva à produção de anticorpos IgG um tempo depois desse contato. Além disso, a gente sabe também que os anticorpos IgG estão associados à eliminação da carga viral em pacientes curados. Então, a pessoa que teve Covid, ela tem um aumento desses anticorpos e, em seguida, as pessoas curadas, né, elas apresentam a cura da doença e a eliminação dessa carga viral. Então, juntando essas duas informações, né, você pode elaborar uma hipótese que responda a pergunta, né, baseando-se nesse conhecimento prévio. Qual seria? Eu posso pensar que uma vacina com vírus inativados desencadeia a produção de anticorpos, protegendo contra a infecção sem causar doença, né, evidentemente. Então, a isso nós damos o nome de hipótese, que é uma resposta para a pergunta que foi colocada e que essa hipótese ela foi derivada do conhecimento prévio sobre aquele fenômeno. Então, uma vez que a gente tem uma hipótese que a gente acha que responde bem àquela pergunta, a nossa próxima etapa, né, é elaborar um estudo que permita a gente testar se essa hipótese funciona ou não. Então, uma forma de fazer isso nesse exemplo é a gente produzir uma vacina com vírus inativado, ou seja, não vai causar doença, e aplicar essa vacina a um grupo de pessoas e aplicar uma outra vacina de mentirinha, que a gente chama de placebo, igual à vacina inicial em tudo, menos em fazer qualquer efeito, e aplicar essa vacina a um grupo que seria o grupo que a gente vai chamar de controle. Né? É importante mencionar que nenhuma dessas pessoas, né, sabe se está recebendo a vacina com vírus inativado ou com placebo. Mas a gente sabe, quem está fazendo a pesquisa. E aí, o próximo passo é você, depois de umas 2 semanas ou 20 dias, você fazer dosagem de IgG em todos os participantes dessa pesquisa científica. E aí, quando você faz esse tipo de procedimento, a gente está fazendo um experimento para verificar se a hipótese funciona. Então, os resultados possíveis de um experimento como esse é que quando você dosa o IgG dos participantes que receberam o vírus inativado e compara a média, né, da dosagem de IgG dessas pessoas com quem recebeu placebo, é observar que o IgG
foi muito maior em quem recebeu o vírus inativado. Então, isso corrobora a hipótese que foi levantada. Ou seja, ela parece funcionar porque essa resposta bem maior de IgG indica que a vacina inativada produziu uma resposta de IgG que, pela literatura, está associada à proteção contra o vírus. Então, aqui, né, a gente corroborou a hipótese que foi levantada. Então, resumindo esse método, a gente parte de uma pergunta relevante, investiga, né, o conhecimento prévio baseado em observações e ou na literatura, e com base nisso, a gente criativamente produz aí uma hipótese que é uma resposta a essa pergunta, uma resposta possível a essa pergunta. E você testa essa hipótese através de um experimento. Na biogeografia, porém, né, a gente raramente consegue fazer o experimento para testar as hipóteses. Isso vai ficar claro no exemplo que eu vou dar a seguir. Comumente o que se faz na biogeografia é fazer novas observações para testar uma hipótese que foi levantada a partir das primeiras observações ou do conhecimento da literatura. Então, isso é uma grande diferença entre a biogeografia e a maioria das ciências naturais, porque grande parte do conhecimento de ciências naturais vem de experimentos, tá? Do conhecimento em geral, não só das ciências naturais. Na biogeografia, muitas vezes, a única alternativa que você tem para testar uma hipótese é fazer novas observações. Para compreender como isso funciona, vamos analisar um exemplo hipotético. Então vocês têm aí uma encosta de uma montanha e a ocorrência de duas espécies, que eu estou chamando de espécie 1 e espécie 2, e a gente pode chamar isso do nosso padrão geográfico 1. Então, a partir do estudo e da observação desse padrão biogeográfico, dessas duas espécies, a gente pode levantar uma hipótese, né, sobre o que explica esses padrões biogeográficos, ou esse padrão biogeográfico, dizendo que a espécie 2 ela só ocorre no topo das montanhas pelo fato dela não tolerar temperaturas altas, o que significa que ela não vai poder ocorrer em cotas altitudinais menos elevadas, porque lá vai ser mais quente e ela não vai tolerar essas temperaturas. Então, para fazer um experimento para testar essa hipótese, a gente teria, por exemplo, que coletar uma grande quantidade desses animais, né, capturar esses animais da espécie 2 e soltar eles na região onde a espécie 1 ocorre. E além disso, a gente tinha que monitorar esses animais para ver como é que estava sendo o desempenho deles diante daquela temperatura. Então, se esses animais, por exemplo, sofressem dificuldades de crescer, reproduzir ou sobreviver nessas cotas mais baixas, a gente teria uma evidência em favor dessa hipótese. O problema com essa abordagem, que é a abordagem experimental, é que ela tem dois problemas na realidade. O primeiro é de ordem logística. Capturar esses animais, soltar e acompanhar eles não é uma tarefa muito simples. A gente teria dificuldades em conseguir fazer isso. E a segunda dificuldade tem uma relação com a questão ética. Se a nossa hipótese estiver correta, quando a gente soltar esses animais na faixa de ocorrência da espécie 1, esses animais vão passar por sofrimento. Possivelmente até muitos deles vão morrer, o que não é muito aceitável do ponto de vista ético. Então, na biogeografia, muitas vezes um experimento não é algo possível. E aí o que nós fazemos é testar hipóteses com novas observações. Que tipo de observação nova a gente faria nesse caso? A gente poderia procurar locais, né, montanhas, onde ocorresse apenas a espécie 2, na ausência da espécie 1, e verificar se ela continuava ocorrendo apenas nos picos. Então, uma possibilidade é que nesse tipo de montanha, a espécie 2 ocorra em faixas mais baixas, em cotas altitudinais menos elevadas. Vocês veem a linha vermelha mostrando onde ela ocorria, né, uma referência de onde ela ocorria conforme o padrão inicial. Mas agora o nosso segundo padrão observado, em outra montanha onde só tem a espécie 2, mostra que ela tolera sim temperaturas mais elevadas, podendo ocorrer em cotas inferiores. Então, com base nisso, a gente refuta a nossa hipótese inicial. E aí nós precisaremos agora elaborar uma outra hipótese para responder a pergunta sobre o que determina o primeiro padrão geográfico que nós vimos. Uma hipótese alternativa, olhando para esses resultados, era que, na verdade,
a distribuição geográfica da espécie 2 era limitada pela ocorrência da espécie 1. E aí nós precisaríamos de um novo conjunto de observações para testar essa hipótese. Para que a gente possa produzir entendimento sobre as distribuições biogeográficas de animais e plantas, além de usar essa metodologia, a gente também precisa assumir como verdadeiro um princípio muito importante, que é o uniformitarismo. Esse princípio é muito importante principalmente quando a gente está buscando explicações históricas para os padrões biogeográficos. Então, o que é o uniformitarismo? O uniformitarismo ele assume que processos básicos, tanto físicos quanto biológicos, eles atuaram sempre de forma semelhante ao que ocorre hoje. Então, por exemplo, os processos de orogênese que levam ao surgimento de uma montanha, de acordo com esse princípio, a gente precisa assumir que, da maneira como eles ocorrem hoje, eles sempre ocorreram no passado. Além disso, os processos biológicos, que fazem com que, ao surgimento, por exemplo, de uma barreira biogeográfica que separa populações de uma mesma espécie, leva, pelo processo de evolução por seleção natural, ao surgimento de novas espécies, o uniformitarismo ele requer que a gente assuma que, da maneira como esse processo biológico está acontecendo hoje, ele aconteceu no passado. Então, principalmente no que diz respeito à biogeografia histórica, mas em parte de explicações ecológicas, a gente precisa considerar que várias das leis que regem o funcionamento dos sistemas naturais, elas não foram modificadas desde o início da história da Terra. Tá? Então a gente assume isso como verdadeiro, que é razoável, embora a gente não tenha como voltar no tempo e realmente confirmar que esses processos ocorreram sempre da mesma forma. Então esses são princípios básicos da biogeografia. Nessa videoaula a gente observou a diferença entre as escolas histórica e ecológica e vimos algumas características de como a gente investiga os padrões biogeográficos e alguns princípios que diferenciam a biogeografia de outros campos de conhecimento das ciências naturais. Então nessa videoaula a gente inicia a nossa abordagem dessa semana. Eu queria pedir que vocês leiam o roteiro de estudos e ao longo da semana a gente desenvolve essa temática para que vocês tenham uma compreensão aprofundada desses princípios da biogeografia. Então, bons estudos e até a próxima!